O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente. O seu nome é Ivaneide Bandeira Cardoso, também conhecida por Neidinha Suruí. Ativista etno-socioambiental na Amazônia desde os anos 1980, essa acriana, filha de seringueiros, tem uma trajetória combativa e é cofundadora da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé, em Rondônia, nos anos 90, que tem uma ligação importante na defesa dos povos indígenas isolados e atua com mais de 60 etnias. A indigenista é formada em História e é mestre em Geografia e doutoranda em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia. Neidinha tem uma ligação em especial em defesa do Zuruê-Uauau, que já vem desde a infância e atualmente integra com depoimentos a produção do documentário O Território, pré-indicado ao Oscar em 2023, que venceu as categorias Prêmios do Público e Especial do Júri para Arte Documental no Festival Sundance de Cinema. O longa-metragem é dirigido pelo norte-americano Alex Pritz e é uma coprodução com a Associação do Povo Indígena Uruê-Uauau, Jipaú, que tem a participação da ativista Tixai Suruí, filha de Neidinha e do cacique Almir Suruí. Neidinha é uma das principais vozes brasileiras dos direitos humanos que ecoa em fóruns nacionais e internacionais. Neidinha, obrigada pela sua participação no programa Vozes dos Biomas. Nós gostaríamos de saber quais são as motivações que te levaram ao ativismo etno-socioambiental na Amazônia. Conte pra gente. Eu vivi no mato a vida inteira, né? Muito jovem. Aprendi, ontem eu estava pensando sobre isso, que eu aprendi a ler e a escrever lendo livros de Bang Bang, aqueles livros de bolso e revista. E né, nesses livros, a história era sempre do branco que entrava na terra dos indígenas, matava os indígenas, virava um herói e colonizava a região, que era o famoso faroeste, e que é muito, muito semelhante ao que acontece na Amazônia, né? Olha isso daqui como... Aqui o pessoal tem um negócio de dizer os destemidos pioneiros. Isso significa que são pessoas brancas que vieram do sul e sudeste e de outras partes, que entraram, expulsaram os povos indígenas dos seus lugares, expulsaram os seringueiros. E eu estou falando de seringueiro, não estou falando de seringalista, que as pessoas confundem as coisas. Há uma distinção entre um e outro. E expulsaram os seringueiros extrativistas e viraram herói, né? São os heróis do Brasil que vieram para a Amazônia, mas ninguém para pensar que expulsaram dos territórios, que mataram muito povos indígenas, mataram muitos extrativistas, seringueiros, e que a Amazônia é uma guerra invisível pela colonização, né? A colonização que persiste até hoje, né? Nós chegamos à noite da aldeia e triste, a gente chorando, porque nós estávamos num ritual maravilhoso lá, que era um ritual da menina moça, mas logo após alguns metros da gente, a floresta tinha sido toda derrubada pelos invasores, pelos grileiros. Então, eu acho que isso, desde pequena, me levou a ter essa consciência de lutar pelo meio ambiente, de lutar pela causa indígena, de querer um mundo melhor, onde a floresta esteja em pé, onde os animais que habitam a floresta estejam em pé, onde os povos indígenas, os extrativistas, os ribeirinhos, estejam vivos, né? Porque está muito difícil. E nesses últimos 4 anos foi mais difícil ainda. Mas ainda está difícil, tá?
Eu sei, eu imagino assim o quanto é no front, né? Que a gente fala assim, quando você está no Sudeste, né, você tem uma visão, mas para quem está aí, né, justamente vivenciando o dia a dia, é algo bem complexo mesmo. Ontem a gente passando, a gente não para onde está passando, porque a gente está passando no meio dos invasores que podem atirar na gente, pode fazer um monte de coisa, entendeu? Então é bem complicado. E, Neidinha, com relação às causas, né? Eu sei que você teve uma época da sua vida, logo no início, que você trabalhou na FUNAI também, né? Então, a gente tem. Nós estávamos vindo do Urueuauau ontem. E a situação dos índios isolados lá é bem crítica. Tem 4 povos isolados, onde, para tu ter uma ideia, a equipe de índio isolado lá não tem, a equipe que faz o levantamento não tem alimentação. Uma das barreiras está sendo mantida pelos Jupaú, pelos Urueuauau, porque não tem policial, não tem gente da FUNAI, não tem recurso, os garimpeiros subindo. Eu recebi a denúncia, os garimpeiros estão subindo. Eu ligo para o pessoal da FUNAI e o pessoal da FUNAI daqui de Ji-Paraná, né, da frente. O pessoal, a gente não tem como fazer nada. O pessoal que é da frente está lá para cima, que também não pode fazer nada. O pessoal da FUNAI de Guajará-Mirim diz mesmo assim, eu não tenho policiamento. E a gente sabe que isso é colocar a vida dos isolados em risco. Então, eu espero que a FUNAI e o Ministério dos Povos Indígenas ajam urgentemente, sabe? Embora a gente saiba que um país que durante 4 anos foi tão destruído, não vai ser rápido que esse governo atual vai conseguir resolver as coisas. A gente tem essa consciência e a gente está tentando ajudar, mas está difícil, tá? Situação dos isolados é super, super, super grave, muito, muito grave. A situação de invasão no Urueuauau é muito grave, porque a partir do momento que os caras invadem uma área lá, eles estão também indo para cima dos indígenas contatados e dos não contatados. Então, está muito difícil. Então, a Canidé é uma associação de defesa etnoambiental, para que as pessoas entendam. Metade do pessoal da associação é indígena e a outra metade são de ativistas. Não indígenas, profissionais, biólogos, antropólogos, todos os ólogos que vocês ficarem imaginando, tem lá. O povo está lá que está na luta. Nós temos um bocado de projetos, alguns projetos, outros a gente está tentando captar recursos, porque a associação só funciona com recurso, né? E a gente atua em várias áreas. Estamos no começo do ano, e geralmente no começo do ano ninguém tem recurso, né? Porque os recursos começam a chegar a partir de fevereiro, março, essas coisas. Mas a gente está tentando manter a proteção lá no Urueuauau. A nossa equipe tem um grupo lá, tem outro se deslocando, isso junto com a Associação de Upaú. A gente vem mantendo a produção, uma agricultura sustentável, uma agricultura com SAF, com os produtos tradicionais, com apoio a casas de farinha. Agora está no período da coleta de castanha, com apoio à coleta de castanha. Quem quiser comprar castanha que estiver ouvindo aí, gente, fala para nós, que a gente tem castanha. Então, está com venda de castanha, com turismo. Na terra indígena dos Paité-Suruí tem turismo. Quem quiser fazer turismo, né, numa terra indígena, porque a gente acredita que o turismo ajuda a proteger as áreas, né? Porque o turista que vai lá começa a divulgar e começa a formar pessoas para ajudar na proteção dos territórios, que estão todos sofrendo
invasão e um impacto muito grande. Além de a gente ter todo um trabalho de acompanhamento de políticas públicas, um trabalho com mulheres, de apoio às mulheres indígenas, um trabalho de apoio ao movimento da juventude indígena, que a juventude se articula, está fazendo um bocado de coisa, e a gente tem um apoio com o pessoal que não é indígena, mas que é um pessoal, um público da periferia de Porto Velho, que trabalha com capoeira, com hip hop, e a gente tem um trabalho porque a gente acredita muito que precisa unir os dois, tanto o rural como o urbano, para atuar, para garantir direitos humanos, garantir os direitos dos negros, dos LGBTQI+, das mulheres, dos indígenas. Então, a gente acredita que isso tem que estar caminhando junto. Filiados na associação, eu acredito que tem uma média de umas 100 e poucas pessoas. Agora, atuando nas bases, no campo, a gente deve ter umas 30, 40, por aí assim. É um grupo legal, porque porque tem gente que atua, que a gente paga para trabalhar essas coisas todas, e tem gente que é voluntária, a gente recebe muito voluntários. E aí eu nem estou contando os voluntários. A gente tem uma galera voluntária mesmo que vai lá, faz as coisas, tudo. É esporádico, né? Não fica, porque quem é voluntário não fica, as pessoas precisam sobreviver, né? Então, mas elas fazem um trabalho fantástico quando podem. Fantástico mesmo. A que estava tentando aqui virar o meu celular é uma das voluntárias, faz um trabalho muito legal. Então, tem uns trabalhos bem... Se a gente contar os voluntários e todas as coisas, a gente vai para quase 100 pessoas. Não, isso é muito bacana, né? Porque as pessoas, assim, elas se motivam pela causa, né? E isso que faz com que elas, né, participem, né? E doem, né? O seu, enfim, a sua vontade, o seu trabalho. Por exemplo, a gente tem o maior cuidado com essa coisa dos voluntários, porque a gente vive em área de risco, sabe? Então, tem toda uma legislação, todas as coisas. Imagina, tu tá numa atividade de proteção do território e um voluntário que está lá, voluntário recebe um tiro, ou tem um acidente, cai. Então, é bem difícil. Mas é muito engraçado porque os voluntários eles nem pensam nisso. Não, eu vou. Agora teve uma que eu disse, você não vai, porque eu estou indo para uma região de risco, é muito arriscado. Ela chorou porque eu disse que ela não ia. Eu falei, menina, eu estou protegendo tua vida, para com isso. O território, né, o documentário. Eu gostaria que você falasse a concepção, o que motivou, né, e, ao mesmo tempo, qual a principal mensagem? Eu acho que isso que é o mais importante, né? A floresta, os rios, é a nossa casa, onde a gente se mantém. Porque o Uruê-Uauau é como se fosse uma barreira. Tudo desmatado. Ela é, para mim, no meu ponto de vista, o coração, não do Brasil, mas sim do planeta em geral. O sonho brasileiro de quem está vivendo aqui é ter seu pedacinho de terra para poder trabalhar, né? Tirar ali o seu sustento.
fazendo alguma coisa, plantando para fazer nosso Brasil para frente. Eu mesmo falo, eu nunca vi nada de índio. Fala, ninguém nunca viu, não. Só fala também. E o que eu fico revoltado é que a gente ainda é considerado bandido, pessoas que atrapalham o país, entendeu? Desce no copo, vai estar no rio. Eu tô ali, eu acho. O cara vai estar ali, né? Vai. A Associação do Rio Bonito dizem que querem só a terra. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que eles querem mais do que a terra. Eles querem acabar com o povo indígena, acabar com os isolados. A gente não vai permitir que aconteça, não. Então, o que motivou, na verdade, assim, o Alex Pritz, que é o produtor e é o diretor, ele um dia chegou na minha casa e ele disse que tinha lido sobre a minha história e queria escrever sobre a minha história com o Zurueu-Auau, né? E eu disse para ele, mesmo assim, falei, primeiro que eu desconfiei, né? Porque a gente é bem desconfiada com essa coisa de... Aí eu falei para ele, olha, para você gravar comigo, eu só aceito que você grave a história, grave comigo, se você mostrar os dois lados, né? E sem essa coisa maniqueísta do bem e do mal, sabe? Que a gente é bonzinho e o outro é ruim. Eu disse, eu não quero isso, eu quero que você mostre a realidade. E a outra coisa, eu quero essa realidade a partir do olhar de cada um que está. Do olhar dos indígenas, mas também do olhar do invasor. A partir desses dois olhares, a partir do nosso olhar, mas também a partir do olhar dos invasores. Que é isso que está lá no filme, né? E aí eu disse para ele, agora você tem... E também uma coisa que eu quero é que os indígenas ganhem, que os Jupaú ganhem máquinas, que eles filmem, porque mostrar o olhar para mim tinha a ver com eles mesmos filmarem, sabe? Os indígenas fazerem sua filmagem. Eu digo, eu quero que eles aprendam a filmar, que ensine eles a filmar em boas filmadoras e que esse seja o olhar deles, né? A partir daí. Aí ele foi em campo, nós fomos em campo, eu e ele, era 2018, o agronegócio estava destruindo tudo. E eu digo isso sem medo que o povo do agronegócio fique com raiva de mim, porque era o agronegócio queimando a floresta toda, destruindo tudo. Não era todos do agronegócio, não, mas era o pessoal do ogronegócio, né? Porque tem o ogronegócio, que incentiva as invasões, os desmatamentos, essas coisas todas. E aí, quando ele desce para conversar, estava tudo queimando. Ele fala para mim assim, para que eu vou filmar aqui essa queimada. Eu falei, será? Mas está queimando muito mesmo. O cara simplesmente desce com a câmera fotográfica, né, com a filmadora e entra naquele fogo. Gente, ele sumiu no meio do fogo. Falei, caraca, esse cara, se ele é louco desse jeito para filmar assim, ele serve para filmar com nós. Ele não tem medo, não. Vamos. Aí, quando a gente chegou na aldeia para conversar, tudo, os parentes colocaram a mesma coisa que eu tinha dito. Eles disseram, olha, a gente só aceita se for assim. A gente quer mostrar o nosso olhar a partir da gente e nós queremos filmar. E aí fizemos esse acordo, eles foram ensinados a usar as filmadoras, tudo. Em seguida veio a pandemia, né? A pandemia explodiu lá em cima, todo mundo foi impedido de entrar. Então, as imagens indígenas que vocês veem, todas, a maioria é no período da pandemia.
que os indígenas fizeram, né? Que os Jupau fizeram, o Bitaté, o Tanganhe, as meninas lá, Achai, Boré, Tejubi. Então, são imagens feitas muito nesse período. E as imagens feitas do lado de fora com os brancos lá, com os invasores, foram feitas por eles, né? Pelo Alex e os outros cinegrafistas. Mas o que motivou a gente é essa coisa de mostrar para o mundo o que acontece realmente na Amazônia. Porque a Amazônia vive uma guerra invisível para o mundo. Todo mundo fala da guerra na Ucrânia, da guerra não sei aonde, mas a Amazônia vive uma guerra, que é uma guerra invisível, a pior guerra que tem. Tu imagina 570 crianças morrendo no Yanomami? Isso é guerra. Nem na guerra morre tanta criança assim. O grau de desnutrição, sabe? Os rios que estão sendo poluídos, os madeireiros entrando e destruindo tudo, sabe? Os grileiros. A gente teve a morte do Ari durante o filme, o assassinato do Ari durante o filme, e outros indígenas já tinham sido assassinados no Maranhão e em vários outros cantos. Os assassinatos dos Guarani Kaiowá, que aparecem o tempo todo, e parece que ninguém fala nada. Sabe? É uma guerra que está aí, invisível, e ela está acontecendo, ela está matando pessoas, ela está matando animais, ela está destruindo a floresta, ela está destruindo vidas. E a gente queria mostrar isso. O território é isso. É mostrar a guerra invisível na Amazônia, para que o mundo saiba que essa guerra está acontecendo e que esse desmatamento na Amazônia, que essa guerra na Amazônia prejudica o planeta inteiro. Que às vezes as pessoas pensam que não. Mas o que acontece aqui abala o mundo inteiro. Sabe? Então, a gente queria denunciar isso, queria que o mundo visse, a partir do nosso olhar, da nossa narrativa, como a gente estava contando. E o território é isso, é o nosso grito de socorro para a floresta, para os povos da floresta, é o nosso SOS para o mundo. E, Neidinha, ao mesmo tempo, você, a sua filha Tichai, né? Vocês se mobilizam internacionalmente, né? Vocês foram, né, a fóruns internacionais levar, né, mensagens. Eu gostaria que você falasse das principais mensagens e o que está sendo reverberado disso que vocês falam. Tem alguma ação, alguma iniciativa por parte também de outras organizações, de governo, enfim, né? Como é que está sendo o resultado dessas mobilizações internacionais? A gente tem feito várias mobilizações, né? Eu, Chay, Biteté, Tanganhe, Coembu. A gente tem andado o mundo muito... Eu e os meninos por conta do filme, e eu e a Chay muito por conta do filme e por outras agendas nossas mesmo. Que não tem nada a ver com o filme, que é a agenda de luta mesmo. E a gente tem tido algumas coisas muito importantes. Por exemplo, a gente falou com o Parlamento Europeu sobre a lei, sabe, para não aceitar que as empresas comprem produtos que são oriundos de desmatamento, que responsabilize essas empresas. Então, essa lei passou na Europa. A gente estava numa gestão, esses meses agora, junto ao Parlamento americano. Eu fui, andei várias coisas, falei com vários deputados, senadores, tudo nos Estados Unidos, para a lei de floresta deles, né, para a aprovação da lei de floresta. A Chay tem ido em vários países, e eu também, a gente tem que falar em eventos de banqueiros, não é de bancário não, viu, gente? É evento dos banqueiros, para dizer, parem de financiar atividades que promovem a devastação da Amazônia, porque os bancos têm muita responsabilidade nisso.
quando financiam as megas empresas que aí estão, sabe, que compram produtos que são oriundos de desmatamento, ou que promove construção de frigoríficos, indústria e um monte de coisa que promove o desmatamento, né? Então, a gente tem que sentar com esse pessoal. Eu sentei com o pessoal da mineração para dizer, olha, vocês não podem promover mineração dentro de terra indígena, porque mineração dentro de terra indígena é condenar à morte crianças, mulheres e homens indígenas, né? O mercúrio está matando um monte de gente. Então, a gente tem andado muito o mundo nesse sentido de denunciar, oferecer proposta também e tentar fazer com que o setor privado se sente com a gente e que possamos fazer ações junto com o setor privado. Nós não queremos nem saber do setor privado. Não é verdade. A gente quer sentar com eles para conversar e para fazer as coisas corretas juntos, sabe? Porque é super importante que as empresas, né, tenham essa responsabilidade, que ela ajude com a restauração, com o reflorestamento, que elas ajudem, que elas tenham compromisso social, que desenvolva a sociobioeconomia. Não precisa devastar a Amazônia. Aproveita o que a Amazônia tem de bioeconomia, que é super importante, né? Que promova os produtos da açaí, patoá, várias castanha. Tu sabias que, por exemplo, o suruí, os paité suruí, tem 7 tipos de cogumelo comestível? 7 tipos. Que podia ser usado para gastronomia, sabe? Tem um café que é feito no SAF, né? Sabe, os sistemas agroflorestais sem prejudicar. Então, tem babaçu, fora um monte de coisa que a gente nem conhece ainda, que precisa ser pesquisado. Então, tem óleos de pupunha, óleo de babaçu, óleo de castanha, tem óleo de andiroba, de copaíba. Então, a gente tem sentado e tem dito, olha, gente, a gente nós não é que a gente não quer desenvolvimento, a gente não quer desenvolvimento da forma como estão fazendo, porque não é desenvolvimento a forma que estão fazendo, é destruição para meia dúzia se dar bem, sabe? Para meia dúzia ganhar muito dinheiro com soja, muito dinheiro com carne, que é meia dúzia, porque a gente sabe que a mão de obra para quem planta soja, grandes quantidades, a monocultura do milho, da soja, do algodão, essas coisas todas, só beneficia um grupo pequeno. É um grupo pequeno, porque os caras colocam um monte de maquinário que substitui as pessoas. E se substitui as pessoas, tu gera desemprego, sabe? Tu gera fome, tu gera miséria. Sabe? Por que não apoiar o artesanato? Por que não apoiar o turismo da Amazônia? A Amazônia tem lugares belíssimos, sabe? Que pode ter um investimento no turismo a ponto de você ter uma receita que nem tem Salvador, que nem tem Rio de Janeiro, que nem tem vários lugares turísticos do Brasil. Agora, precisa de incentivo a essas ações, que são ações que promovem geração de renda, promove qualidade de vida, promove bem-estar, sem precisar devastar. Precisa de investimento. Eu estou muito confiante no novo governo. Vamos ver. E, Neidinha, eu gostaria, para a gente estar chegando nos momentos finais, que você falasse um pouco de você, né? Porque você é uma ativista respeitada e, ao mesmo tempo, você tem uma história de vida. Então, eu gostaria que você pudesse pincelar nessa história de vida, né? Algumas situações que te marcaram e que te marcam até hoje, para você também compartilhar conosco.
Gente, vou falar do que me marcou essa semana. Foi super marcante. Eu estava num rito de passagem, que que a gente chama de festa da menina moça, que é quando se entra, não se é mais adolescente, não se é mais criança, você passa a ser considerado adulto. E, para mim, me emocionou muito, porque, assim, a pressão de fora é tão grande, sabe, de envolvimento, porque tu tem toda essa coisa da internet, da televisão. Hoje em dia, mais a mídia social da rede de internet do que televisão. Entrando dentro das terras indígenas essa coisa de se querer sempre o que está de fora. E também a entrada de não indígena casando com mulheres indígenas e levando um monte de problema para dentro da terra. Porque os caras casam e eles acham que vão virar dono da terra. E o virar dono da terra é tomar a terra dos indígenas. E está lá nesse rito de passagem, que é cultural, que é uma coisa super importante, super, sabe, é de raiz mesmo. E a gente está vivendo aquele momento, vivendo todo o rito, vivendo o casamento, porque quando faz o rito da passagem, tu casa, né? E vendo e participando lá daquele momento único ali, para mim, foi maravilhoso. Eu chorei igual criança. Eu sou besta, gente, quem está ouvindo. Eu choro que vocês nem imaginam. Mas, para mim, foi muito emocionante, porque tu imagina, eu estar ali, passando para chegar lá, passei no meio de um monte de gente que quer matar a gente, um monte de invasor, e tu entra e tu vai viver um momento ritualístico da cultura indígena, sabe? Mantendo toda a tradição. É renovador, sabe? Você sai com esperança de lá. Você sai pensando, pô, valeu a pena, sabe? Tá valendo a pena. Eu estou aqui, não vou perder a esperança, né? Que é uma pergunta que o pessoal sempre me faz, pô, mas você não perde a esperança? Quando eu estou perto de perder, me acontece uma coisa dessa e eu saio de lá renovada, sabe? Com espírito renovado. Passar pelo aquele ritual. É isso, gente. Eu tenho um monte de história. Mas aí teria que fazer um bocado de programa, só contando história. Não, com certeza, né? Isso daí dá um livro, na verdade, né? Alguns livros, quem sabe, né? Mas, Neidinha, só para a gente não perder, né, essa essência, né, que você passa, né, com a sua fala, hoje, né, dentre todos os desafios que você citou ao longo agora da entrevista, né, mas quais são as prioridades que você também passe, né? Quais são as prioridades hoje para você? Até para a nova governança que a gente tem no país, enfim, né? O que precisa ter um olhar mais atento? Demarcação, tirar os invasores de dentro da terra indígena é urgente, tirar muito por conta dos índios isolados, principalmente. Então, e voltando para o nosso território, é urgente resolver o problema da situação do burareiro, que tem os invasores lá há mais de 30 anos e não tira aqueles invasores, então tem que resolver isso. Tem que fazer a proteção dos índios isolados, mas, principalmente, precisa resolver a retirada de invasor de terra indígena. E aí vem todo o resto, né? Depois disso vem educação, saúde, que tá tudo um caos. Então, é muita coisa para resolver, mas a regularização fundiária, tirar esses invasores de dentro da terra, resolver o problema fundiário, é urgente, urgentíssimo. Bom, eu agradeço a tua participação, né? E que você faça as suas considerações finais também, que foi um grande prazer te ouvir aqui hoje. Foi um prazer grande estar com vocês. Conto com vocês na luta,
porque não vai ser fácil, não é fácil, mas eu conto com todo mundo que está ouvindo para nos ajudar a melhorar o bem-estar, melhorar a vida, resolver todas as situações, né? E, principalmente, que vocês, em suas regiões, ajude os indígenas que aí estão, ajude as regiões de vocês, o pessoal que está ouvindo, e assistam o território, torçam por nós, e nós estamos aqui. Quando quiser, é só chamar. E, principalmente, abrace quem está do seu lado e transmita muita paz e muito amor, porque nosso país está precisando de paz e amor. Então, distribua amor, gente, é importante. Gratidão. Gratidão.